Eu sempre acreditei que para eu ser feliz, eu precisava ter um bom trabalho, o carro do ano, conseguir formar uma família bonita, poder proporcionar restaurantes, viagens, experiências que nos proporcionassem prazer. E mesmo depois de alcançar tudo isso, ainda existia em mim uma insatisfação, uma falta, um buraco, que através das minhas inseguranças, dos meus medos e dos meus traumas, eu tinha ações e atitudes que me fizeram perder tudo isso que eu conquistei. Então a minha vida virou uma montanha-russa, onde em momentos eu estava muito contente, muito feliz, né, vivendo momentos de prazeres. E em outros momentos eu estava vivendo profundas tristezas, dores e sofrimentos. Foi então que, em um momento de baixa, né, no fundo do poço, quando a gente está no fundo do poço, a gente passa a mão no chão, né, para ver se tem alguma coisa para a gente se escorar. Foi quando eu conheci Vedanta. Vedanta é uma linha de autoconhecimento mais antiga encontrada no mundo, que está guardada lá nos Himalaias, protegida por um idioma chamado sânscrito. Como eu estava nesse momento, né, de guarda baixa, com muita humildade, eu me ouvi, eu me abri para esse conhecimento. Foi quando eu comecei a compreender que todos os meus medos e os meus desejos, tudo o que eu queria e o que eu não queria, eu não havia escolhido. Que todo aquele caminho, aquele personagem que eu havia me tornado, que tinha esses objetivos e essas metas, eu havia sido condicionado através da minha vida. Esse conhecimento, ele abriu a minha visão, ele me trouxe clareza sobre a minha vida, sobre a minha realidade. E foi quando eu comecei a entender o que realmente era importante para mim. E eu comecei essa jornada de autoconhecimento. Ou melhor, uma jornada de desconstrução desses condicionamentos que eu tinha sido aprisionado. Eu entendi que a vida, o resultado que eu estava colhendo, era uma resposta de tudo aquilo que eu havia aprendido. Então esse processo de desconstrução é para você mergulhar dentro de si, entender aquilo que serve e aquilo que não serve mais e buscar esse discernimento de fora, de saber o que colocar e onde colocar. Porque não dá para a gente falar que não existe nenhum sentimento ou emoção boa ou ruim. Os sentimentos e as emoções, elas são o que são. A gente só precisa conseguir colocar elas no lugar delas. Por exemplo, né, quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa que o medo é uma coisa ruim, porque o medo nos aprisiona, porque o medo nos trava, ele nos impede de agir. Mas se a gente parar para pensar, né, se entrar uma onça aqui nessa sala, eu não vou me preocupar mais com você, com a gravação. Eu vou simplesmente entrar no estado de sobrevivência. Esse medo, ele vai me liberar uma série, né? Ele vai desencadear uma série de hormônios, como adrenalina, dopamina, endorfina, que vão fazer com que ou eu mate essa onça, ou eu fuja dessa onça. Nesse momento, o meu organismo, né, o meu veículo, o meu corpo, ele é capaz de fazer ações que em um estado sem medo, a gente não consegue fazer. Então, quando a gente vê realmente um perigo, e a gente aciona esse medo ele está no lugar certo. E ele vai salvar a nossa vida. Porém, quando esse medo está no lugar errado, imagina que quando a gente recebe uma ligação, quando os nossos pais ou o nosso chefe nos chamam para uma conversa, quando chega uma correspondência, uma conta para pagar, e a gente tem medo e aciona esse nível de estresse no organismo. O problema é que, através da forma como a gente aprendeu a lidar com essas coisas, a gente superimpôs uma importância, uma relevância sobre isso que põe em jogo a nossa integridade. E a gente entra nesse ambiente de estresse. E isso se repete dia após dia, momento após momento. E a gente não percebe. E quando a gente acorda, ou melhor, quando a vida nos acorda com uma doença, com uma situação, né, com um grande sofrimento, é porque já está tarde. Né? Sempre que a gente percebe algo na nossa vida, no nosso organismo, significa que já passou o tempo da gente olhar para isso. Ninguém sabe onde fica o rim antes de ter uma dor no rim. Ninguém sabe para que serve uma vesícula antes que a gente tenha um problema na vesícula. É a mesma coisa no nosso carro, por exemplo. A gente não tem costume de entender sobre o funcionamento do carro, como que ele funciona, o que ele precisa. Não, a gente aprende o básico. Pôr gasolina, trocar o óleo, né, pôr água. E quando dá um problema, quando faz um barulho, quando tem um desequilíbrio,
é quando a gente vai entender melhor. E é a mesma coisa que a gente faz com a vida. Esse conhecimento, ele traz todos os aspectos da nossa vida. A gente vai entender que esse ser humano que a gente está interagindo, ele tem um corpo, que é um veículo, como um carro, que a gente precisa entender sobre ele e qual é a forma correta que a gente atende às necessidades dele. A gente vai entender que cada organismo, dependendo de onde ele vive, do biotipo, da forma de estrutura dele, ele vai ter uma necessidade diferente de um para o outro. Não dá para falar que uma pessoa que tem dificuldade de engordar precisa da mesma coisa que uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer. Se a gente pegar um alimento, por exemplo, imagina um alimento agora, você. Come ele cru. Vê como que seu organismo vai digerir. Agora você pega e cozinha esse alimento e digere de novo. Mudou, não mudou? Agora está 35 graus lá fora. Agora está 10 graus. Agora você tem 10 anos. Agora você tem 70. Agora você é completamente sedentário. Agora você é um atleta. Agora você está com raiva. Agora você está apaixonado. Você percebe que todos esses fatores mudam completamente a forma que você digere esse alimento. E a gente nem falou ainda sobre o alimento. Que alimento é esse? Onde ele foi plantado? Qual é a forma que ele foi cultivado? Quando a gente entende todos esses impactos, esses fatores que alteram no alimento e na forma como a gente digere, a gente entende a complexidade desse organismo. Então, quando a gente fala sobre os aspectos da vida, o primeiro aspecto da nossa vida é o corpo, é a nossa camada superior. Imagina que o ser humano é como uma cebola. E o corpo humano é essa parte material, é essa parte que a gente vê. O processo, o método que a gente vai fazer de estudo aqui é entrar no ser humano camada por camada. Então a gente vai estudar sobre o corpo, entender quais são as necessidades fundamentais desse corpo, qual é a melhor forma que eu lido e interajo com ele, para a gente ir avançando dentro da nossa mente, do tipo, da nossa mente, uma pessoa introvertida, uma pessoa extrovertida, uma mente agitada, uma mente serena. Cada pessoa tem uma mente de um tipo e nossas funções, elas são as mesmas. A gente vai compreender que o ser humano tem aspectos do corpo, da mente, do intelecto, da nossa vitalidade, a nossa capacidade de expandir e retrair, o nosso movimento e a nossa inércia. A gente vai aprender sobre as nossas relações, porque se a minha mãe está doente, eu me relaciono de um jeito. Se a mãe do meu vizinho está doente, eu me relaciono de uma forma completamente diferente. O que muda entre a minha mãe e a mãe do meu vizinho? É o minha, é o meu, é o eu. É a minha identificação que eu tenho com aquela pessoa. E essa identificação faz com que eu me sinta ser aquela pessoa. E de verdade, vamos pensar uma coisa aqui. Se eu te perguntar o que é amor, você sabe me dizer? Nessa hora, o nosso olhinho vai até para cima, assim, para buscar um significado. A gente fala assim, peraí, deixa eu ver como que eu explico, Qual que é a resposta que eu dou? Porque é uma palavra subjetiva para a gente. Significa que ela tem vários significados. E quando a gente pergunta com uma forma direta, fica difícil a gente saber qual o significado que a gente vai usar. Mas o mais importante é, eu quero saber de você, se eu perguntar para sua mãe o que é amor, será que existe a probabilidade de ela responder a mesma coisa que você? Não existe, Então eu te pergunto uma coisa. Quando você olha para sua mãe e fala, mãe, eu te amo, será que ela está ouvindo o que você está falando? Ou será que o que ela está entendendo é o que significa para ela amor? Então, quando a gente olha de fora, quando a gente olha de longe, parece que tem duas pessoas conversando ali. Mas de verdade, o que você acha que ela está entendendo, na verdade é o que você está entendendo. E o que ela acha que você está falando é o que ela está entendendo. Então, quando a gente tira esse véu de ilusão em uma relação, a gente vai compreender que, na verdade, o que a gente interage com o outro é só o que tem dentro da gente. Não existe nem como a gente validar esses conhecimentos e os entendimentos que as pessoas têm. Cada palavra tem um significado diferente para todo mundo. Por isso que tudo que eu estou te dizendo agora, tem muitas pessoas acessando.
e cada um está compreendendo uma coisa diferente da outra, com nível de direcionamento e profundidade de forma diferente. Esse é o conhecimento que está por trás da ignorância, da ilusão que a gente vive. Esse é o poder de transformação de Vedanta. Vedanta, ele tem a proposta de tirar esse véu de ignorância e apresentar a vida em todos esses aspectos das nossas relações, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso intelecto e da nossa vitalidade, para que a gente consiga lidar com a verdade que está por trás de toda essa ilusão. E quando a gente consegue aprender em um processo cognitivo, conforme a gente vai entendendo tudo isso, a gente começa a tomar a rédea da nossa vida e impedir que esses condicionamentos que a gente aprendeu, dessa forma que a gente aprendeu a lidar com a vida, tomem decisões na nossa vida. A gente vai entender que nós somos esse que está por trás de todos esses 5 aspectos da vida. Que nós interagimos com tudo isso, mas que nós que tomamos as decisões. Porque não importa o que aconteça na vida, o que importa é qual ação que a gente faz mediante ao que acontece em nossas vidas. Quando a gente consegue entender que a gente não é esse corpo, essa mente, esse intelecto, né, que tudo isso foi condicionado, a gente consegue dar um passo para trás, a gente cria um espaço de separação de tudo isso e a gente consegue analisar nossos sentimentos, nossas emoções, nosso conhecimento e desenvolve esse discernimento para tomar as melhores decisões. Como, por exemplo, imagina que eu acabei de brigar com a minha esposa e eu estou com raiva. Esse é o momento de eu decidir me separar dessa relação? Se eu tomo uma decisão com raiva, eu permito que a raiva tome o controle da minha vida e tome essa decisão unilateral, sem levar em consideração esses outros aspectos da nossa vida. Quando a gente está no piloto automático, é quando a gente permite que esses aspectos tomem o controle e façam as atitudes que eles quiserem. Então a gente começa ou a ser dominado pelo nosso corpo, pela nossa incapacidade de ação, ou pela nossa emoção, pela nossa raiva, pela nossa paixão, ou até mesmo por aquele conhecimento que eu tenho certeza, né? Quando eu tenho tanta certeza, eu me impeço de ouvir o que o outro está dizendo. E quando a gente olha a mesma realidade de ângulos diferentes, a gente consegue entender que os 2 ângulos estão corretos. E quando eu me abro para esse outro ponto de vista, eu só tenho a crescer. A gente consegue entender que, dependendo da dependência, da carência, da minha necessidade de ser especial e de ser aceito e ser reconhecido, eu me manipulo para agradar aos outros. E eu me ponho em segundo plano. Sempre que eu pergunto para alguém o que é mais importante na sua vida, as respostas que eu recebo são sempre a minha família, os meus filhos, né? Sempre olhando para fora. E aí eu conduzo a pessoa para uma reflexão, perguntando assim, quanto tempo você sobrevive sem os seus filhos? A gente consegue viver uma vida inteira sem se relacionar com alguém que a gente ama. Isso acontece às vezes de uma forma forçada e as pessoas sobrevivem. Mas aí eu te pergunto, quanto tempo você sobrevive sem comer? Esse prazo se reduz aí para 21, 22 dias. E quanto tempo você vive sem beber água? Esse tempo já se reduz mais uma vez. Estamos falando aí de 7 dias. E quanto tempo você fica sem dormir? Mais uma vez, reduz para 2 dias, no máximo 3. Acho que 2 dias a gente já consegue perceber do outro lado da rua que aquela pessoa está sem dormir, né? E aí a pergunta mais importante, quanto tempo você fica sem respirar? 2 minutos? 3? Então agora eu te faço a pergunta novamente. O que realmente é importante para você? E a ordem é respirar, dormir, beber água, se alimentar. Depois, assim, nem talvez entre os outros, as pessoas de fora. E a gente negligencia a nossa vida, o nosso autocuidado, as nossas necessidades fundamentais para agradar o outro. Por uma necessidade interna de ser especial, de ser reconhecido, de ser aceito. Necessidades que fomos condicionados a viver dessa forma. Por isso, a grande necessidade e importância da gente aprender esse autoconhecimento, para a gente se libertar desses condicionamentos e tomar a rédea da nossa vida e seguir um caminho de equilíbrio, de harmonia. E significa que depois que você aprender a lidar com você e estiver bem, o que você vai poder oferecer para o outro vai ser muito melhor do que você consegue oferecer hoje.
Muitas pessoas falam, eu não consigo estudar porque eu tenho muitas responsabilidades, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. E eu sempre digo, é por eles que você precisa estudar. Porque a gente só consegue dar para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. E se a gente tem dor, sofrimento, a gente só consegue dar para o outro dor e sofrimento. Muitas vezes, iludido por uma dedicação, por um esforço. Mas de verdade, se alguém que a gente ama falar que está se esforçando muito, que está sendo muito sofrimento para poder agradar a gente vai pedir, por favor, que a pessoa não faça isso. Que ela vá se cuidar e que depois que ela estiver bem, ela pode contribuir para a nossa vida. Então esse é o caminho que a gente precisa fazer. Por isso que Vedanta é um processo cognitivo de entendimento, para a gente ir mergulhando internamente, entendendo esses aprendizados confusos e ignorantes que geram toda a nossa dor e nosso sofrimento. E aí a gente vai chegar num outro conhecimento, irmão de Vedanta, que chama Ayurveda, né? O Ayurveda, a gente pode falar que é a medicina irmã desse conhecimento. Porque a gente falou que o indivíduo, né, esse personagem, ele tem 5 aspectos. E existe uma forma correta da gente lidar com esses aspectos, uma forma prática. A Ayurveda é esse conhecimento. A gente falou, né, sobre a alimentação, sobre o movimento, sobre a inércia, e falamos que existem vários tipos de biotipo, de personalidades, de necessidades diferentes. A Ayurveda é todo esse conhecimento da vida. A tradução literal é Ayur, vida, e Veda, conhecimento. Então, ele vai trazer para a gente todo esse conhecimento complexo do indivíduo e da vida. A gente vai conseguir olhar para a gente e entender qual é o melhor alimento, a melhor ação, qual é a forma correta que eu preciso conduzir o meu indivíduo hoje, né, mediante ao meu momento de vida, levando em consideração as minhas necessidades físicas, minhas necessidades fisiológicas, as minhas necessidades emocionais, compreendendo a complexidade desse ser e olhando para ele de uma forma holística, para a gente conseguir colocar ele em estado de harmonia. O corpo humano é a máquina mais fantástica do mundo. E se a gente aprende a lidar com ela e atender ela da forma correta, a gente aumenta o desempenho e a eficiência desse indivíduo. E quando a gente compreende isso, não importa onde a gente se coloque, se a gente está falando de trabalho, de financeiro, de relacionamento, de cuidado, não importa do desafio que a gente vá se colocar, uma máquina, um organismo, um indivíduo equilibrado em harmonia, ele tende a ter muito mais eficiência e bons resultados. Por isso, a importância da gente juntar a Vedanta e a Ayurveda em um único lugar. Eu posso te garantir que você não vai encontrar esses dois conhecimentos em um único lugar. O Ayurveda é um conhecimento mais disseminado, a gente vai encontrar com mais facilidade aqui no Ocidente. Mas Vedanta é um conhecimento muito profundo e muito protegido através do sânscrito. A minha proposta nesse curso é trazer esse conhecimento que eu estudo de forma tradicional em sânscrito, eu estudo em textos que eles estudavam há mais de 10 mil anos atrás. E a minha proposta aqui é trazer esse conhecimento de forma simples e didática para a gente aplicar na nossa vida agora, para que a gente possa encontrar esse equilíbrio, essa harmonia, transformar a nossa saúde e alcançar os melhores resultados que a vida pode nos proporcionar. Você vai entender a sua individualidade, você vai se libertar desses condicionamentos que nos aprisionam. Eu gosto de trazer uma visão que esses conhecimentos, esses condicionamentos que a gente vem aprendendo, é como se fossem armaduras de sobrevivência. A gente vai aprendendo a agir dessa forma, que é um método de sobrevivência. Isso faz com que a gente esteja sempre em alerta, né? Sempre resistente, sempre na defensiva, sempre tentando se sobreviver. Quando a gente percebe que essa armadura está muito pesada, que ela está impedindo o nosso crescimento, esse é o grande momento. É o momento da nossa libertação. E provavelmente esse é o momento que te trouxe até aqui. Toda essa insatisfação, essa inconformidade na vida é meio que uma sensação que essa armadura está muito apertada e pesada. Então a gente começa a ficar cansado, a gente começa a ficar muito descontente com os resultados que a vida vem proporcionando. A gente percebe que independente dos prazeres e dos objetivos alcançados, ainda falta coisa para a gente poder se sentir feliz. Então, a proposta desse curso é trazer o caminho da felicidade, o caminho da nossa saúde, do nosso equilíbrio e da nossa harmonia.
Eu estudo há 11 anos. E há uns 5, 6 anos, eu comecei a dar aula particular para as pessoas. Eu tenho uma personalidade de professor, uma facilidade de didática, de trazer esse conhecimento de uma forma simples e didática. E nesses processos, o resultado que as pessoas alcançam, independente do ângulo e do direcionamento de cada um, porque depende do sofrimento, da dificuldade, do desafio que cada um está vivendo, o resultado ele difere. Então, eu vou passar agora um pouco desses resultados, dessas pessoas que estudaram e viveram esse conhecimento, que eu tenho certeza que você vai se identificar com todos eles. Porque, de verdade, o que todos nós queremos, os objetivos verdadeiros que a gente realmente está atrás, essa plenitude, essa felicidade, ela é incomum a todos os indivíduos. Que a gente possa ser a mudança que a gente espera no mundo. É importante a gente entender que a forma como a gente vai estudar Vedanta e Ayurveda é uma forma não tradicional, criada por mim, através de 11 anos de estudo e usando as minhas aptidões de professor e de empresário do ramo digital. Há 13 anos eu trabalho desenvolvendo projetos em empresas de tecnologia. Eu trabalho há 5 anos com inteligência artificial e estou criando uma inteligência artificial dos Vedas, a qual você também vai receber acesso entrando nesse curso, a qual você vai receber todo esse conhecimento, todo o diagnóstico, toda a análise do seu perfil, para que você encontre o direcionamento, as ações necessárias para você equilibrar todos os seus desequilíbrios e as suas doenças. Vamos compreender que não é para a gente abrir mão da medicina ocidental. A medicina ocidental ela é uma medicina muito precisa, muito cirúrgica. Ela olha o sintoma, o desequilíbrio e trata aquilo de uma forma mais direta. A medicina oriental, o Ayurveda, ele vai tratar de uma forma mais holística, compreendendo quais são os nossos desequilíbrios e quais são as ações, as rotinas, as mudanças de hábito que a gente precisa ter para poder fazer esse caminho reverso de cura. É um caminho mais longo, mas ele é sustentável. Ele não remedia. O remédio, ele remedia o problema. A mudança de hábito, a mudança da forma como a gente lida com a vida e com os nossos desafios, ela nos coloca num estado equilibrado e de harmonia. O curso foi estruturado com todos esses conhecimentos ao longo de 11 anos, os quais eu sintetizei nos pontos mais importantes para a gente poder se observar e se trabalhar. Ele é de uma forma muito prática, ou seja, a gente tem um processo cognitivo, a gente vai estudar e entender isso e vamos aprender um exercício para colocar isso em prática. Os módulos, eles são bem objetivos e diretos, de forma como seja eficiente essa sua primeira navegação. E nós teremos um processo de mentoria, um encontro por semana, onde nós traremos mais conhecimentos, falaremos desses temas de uma forma mais abrangente e abriremos para perguntas e respostas. Então, o que isso significa? O curso ele vai ser muito objetivo, ele vai ser direto. A gente precisa ouvir todos os pontos que a gente precisa estudar. Só que quando a gente ouve uma vez, é muito difícil a gente aprender. Não é em uma aula que a gente vai aprender tudo aquilo que a gente precisa. A gente precisa de uma repetição para que o nosso organismo absorva esse conhecimento. A ideia da gente ter esses encontros semanais são um momento mais rico de aprendizado, pois além da gente explanar isso de várias formas diferentes, com mais profundidade e com experiências do nosso dia a dia, com exemplos do nosso dia a dia, a gente também vai ter esse espaço para perguntas e respostas. Então, não que nesse curso vocês não vão conseguir ter acesso a 11 anos de estudo, mas dentro do processo de mentoria, de perguntas e respostas, vocês vão ter acesso a todo o conhecimento que eu adquiri em todos esses anos de estudo. E, de verdade, esse curso, o valor que a gente vai investir financeiramente, ele é muito pequeno com base no retorno que ele pode trazer para a gente. Esses conhecimentos mudaram a minha vida e eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida também. Então, se permita, se o valor financeiro para você é um impeditivo, envie um e-mail para a nossa equipe, que eu tenho prazer, eu vou ler o seu e-mail, eu vou entender as suas necessidades e eu vou te dar o desconto que for necessário para que você consiga fazer esse curso.
A contribuição financeira faz parte de toda a troca de energia que a gente tem, desde que a gente compra um produto, um serviço ou qualquer coisa do tipo. Mas ele não pode ser um impeditivo para a gente poder acessar esse conhecimento. E eu tenho certeza que se você acessar esse conhecimento, o seu resultado financeiro da sua vida ele vai ser completamente diferente. Porque eu posso te garantir que se você não tem condições de pagar esse preço que a gente está colocando no curso, é porque você tem uma crença, um condicionamento que te impede de prosperar na sua vida. E a minha proposta é, eu vou te ajudar nesse momento, e se você realmente aprender e crescer, no futuro a gente pode se aprofundar nesses conhecimentos e você vai ter a oportunidade de comprar outros produtos e pagar o valor que ele realmente precisa. A nossa intenção não é financeira, mas o financeiro é o que nos dá condições de alcançar o patamar e o nível que a gente pode alcançar. E isso significa para o nosso projeto aqui, isso significa para o seu projeto da sua vida. O dinheiro não é a necessidade da sua vida, ele não é o objetivo da sua vida, mas ele é o que vai te dar condições de alcançar e contribuir para muito mais vidas. Mas não vamos permitir que o dinheiro domine e tenha os objetivos da nossa vida. Que o dinheiro seja um meio e não o fim. E o que você vai receber nesse curso? Nós temos 8 módulos que nós vamos mergulhar dentro do conhecimento de Vedanta e Ayurveda, que basicamente nós vamos mergulhar dentro de si, dentro desses 5 aspectos da nossa vida, e o objetivo é a gente alcançar o nosso equilíbrio e a nossa saúde integrativa. Você vai conseguir ter um diagnóstico sobre a sua vida, compreender quais são as mudanças e os objetivos que você precisa ter em busca do seu equilíbrio e da sua saúde e vai compreender sobre todos os tipos de pessoas, perfis de mente, de intelecto, de corpo físico. E quando a gente aprende sobre nós, quanto mais a gente aprende sobre nós, mais a gente aprende sobre o outro. Então essa mudança que a gente vai encontrar dentro da gente, a gente vai começar a contribuir para a mudança em todo o mundo ao nosso redor. Vai melhorar nossas interações, a gente vai conseguir ver a verdade que está por trás de todas as ações e da forma como as pessoas lidam com a gente. A ideia é que quando a gente muda, o mundo muda. Então, o meu convite para você é, seja a mudança que você espera no mundo.